Capítulo 6. Quando as três saíram, Geraldo permaneceu sentando na sala durante muito tempo. Estava emocionado. Seu pai ensinara-lhe a temer as mulheres, no entanto, aquelas eram encantadoras. Sentia-se atraído por elas, no íntimo do coração. A bondade de Dona Lucila o inundara de alegria, rompendo as barreiras da desconfiança. As duas moças, embora muito diferentes uma da outra, eram bondosas e sinceras. Inês, doce e carinhosa, e sua prima, segura de si, prática, honesta e franca. Gostara delas. Eram as primeiras amizades que fazia questão de manter. O jardineiro e a esposa eram seus amigos, mas elas tinham entrado em seu coração de forma diferente. Não via a hora que a noite passasse para chegar o momento de revê-las. Aprender a ler. O sonho realizado. Poder folhear as revistas e compreender o que estava escrito. Abrir os livros e entender tudo. Naquele momento, Geraldo esqueceu sua casa humilde, o céu cheio de estrelas, o canto dos pássaros. A ânsia de saber, conhecer, aprender, dominava inteiramente, apagando todas as lembranças. Não desejava voltar. Ao contrário. Começava já a sentir o fascínio da nova vida. Antônio veio arrancá-lo desses pensamentos. Está pronto o jantar. Pode servir? Pode, Antônio. Você conhecia elas há muito tempo. Principalmente Dona Lucila. Muito bondosa. Nós devemos a ela muitos favores. Quando o Dr. José nos enxotou da casa, ela nos arranjou onde morar e até pagou nosso aluguel durante 3 meses. Eu tinha vergonha de pedir qualquer coisa, mas ela ia à nossa casa e sempre levava um cesto com mantimentos. Se não passamos fome, foi graças a ela. Não sabia. Mas logo vi que era pessoa de confiança. Gosto dela. Se minha mãe era amiga dela, só podia ser boa. Isso é verdade. Dona Carolina era muito cuidadosa. E apreciava muito. E as moças, se conhecia? Já. Inês conheço desde que nasceu, é tão boa quanto bonita. Sua prima conheço pouco, mas me parece muito diferente dos pais. Aliás, tenho ouvido contar que ela não se dá muito bem com eles. Como sabe? Os empregados sabem muita coisa, e contam uns aos outros. Ouvi comentário na cozinha. Ela é muito boa, não pode se entende bem com eles. Vamos jantar, Geraldo. Vamos. Amanhã eu vou na casa de Dona Lucila. Maria da Glória vai me ensinar a ler. Antônio sorriu, satisfeito. Boa notícia, Geraldo. Eu sabia que esse dia chegaria. Sabia que você não ia aguentar muito tempo essa fiação. A leitura é um dos grandes prazeres da vida. É como se um novo mundo se abrisse aos nossos olhos. O mundo do pensamento humano. Como é isso? Você vai saber como os outros homens pensam. Vai conhecer pela leitura os fatos que os outros experimentaram. Quer dizer que as pessoas contam seus causos nos livros. É isso. Mas tem pessoas com muitos casos interessantes para contar. Você vai ver. Não vejo hora que chegue a minha. Antônio riu. Quero ver se você vai ser um aluno estudioso. Se vai aprender logo. Também, com uma professora daquelas, todo esforço é pouco. Maria da Glória é moça bonita, mas vou estudar muito. Quero aprender depressa. Não vejo hora de pode ler. No dia imediato, Geraldo aprontou-se cedo. Marcara para as 14 horas, mas ao meio-dia já estava pronto e impaciente. Pela primeira vez preocupava-se com a roupa, demorando-se na escolha do que ia vestir. Para facilitar, Antônio, com muito carinho, organizara seu guarda-roupa, separando os ternos e os conjuntos com as camisas e gravatas que deveriam ser usadas, explicando ao moço a maneira de combinar as cores. Mas ele,
muitas vezes não concordando com o gosto do jardineiro, modificava tudo à sua maneira. Apesar disso, não demonstrava mau gosto. Conseguia efeitos mais vivos e alegres, que no fim Antônio aprovava. As horas pareciam não passar naquele dia. Geraldo almoçou e mostrava-se tão impaciente que Antônio objetou. Calma, Geraldo. O tempo vai passar. Acho que vou agora. Não sei por que essa história de relógio. No mato, a gente não liga pra essas coisas. Tá com vontade de ver uma pessoa, vai e pronto. Na hora que quer. Não sei por que na cidade é assim. É que na cidade as pessoas trabalham, estudam, e tudo é feito com hora marcada. Se não fosse assim, seria muita confusão. Mas eu não trabalho. Não careço de relógio. Dona Inês estuda de manhã, e Dona Maria da Glória também. Mas já deve de estar em casa. Acho que ninguém te espera mais. Vou agora mesmo. Arranje um carro para mim. Acho que precisamos falar com o Dr. Olavo para apressar o recebimento do dinheiro. Seria bom contratarmos um chofer e comprar um carro para levá-lo a toda parte. É na cidade, não dá pra ir de a pé. Agora, vai ver o carro. Vou agora mesmo. Ainda é cedo. Não faz mal. Vou agora e pronto. Antônio tentou dissuadi-lo, mas teve muito trabalho explicando que não ficava bem antecipar a visita, principalmente quando era a primeira vez e não havia intimidade entre eles. Geraldo não se deixou convencer. Antônio teve mesmo que chamar o carro. Quase uma hora antes do combinado, Geraldo tocava a campainha da casa de Dona Lucila. Era uma bela casa de 2 pavimentos, grandes janelas de madeira pintada de bege escuro, as paredes creme com seus relevos caprichosos em branco. Um belo jardim ao redor da casa, e na frente enorme portão de ferro pintado de preto, artisticamente trabalhado. Convidado a entrar pela criada, Geraldo subiu as alvas escadas de mármore que o levaram à varanda. Dona Lucila recebeu à porta com carinhoso abraço. Entre, meu filho. Seja bem-vindo à nossa casa. Obrigado, Dona Lucila. Antônio me disse que não fica bem chegar mais cedo da hora marcada, mas eu não aguentava mais de vontade de vir. Acho que os relógios quase não andam. Dona Lucila sorriu, compreensiva. Fez muito bem. Sempre que quiser venha aqui, que nos dará muito prazer. Venha, vamos até a sala, Inês não demora. Sentado em um gostoso sofá, Geraldo tornou. Espero não ter vindo atrapalhar. De modo algum. Veio disposto a estudar? Vim, quero aprender. Não ide hoje que tenho essa vontade. Vai aprender depressa. As meninas estão chegando. Maria da Glória almoçara com a amiga e vestia ainda o vestido gracioso e elegante amarelinho claro com o qual havia ido à faculdade. Seu rosto estava corado e bonito, bem cuidado, estava distendido em alegre sorriso. Inês vestia delicado vestido azulado que estava muito bem e, sua tez morena e seus cabelos castanhos. Ambas cumprimentaram o primo entre risos e palavras gentis. Vim disposta a ensinar, sementou Maria da Glória, acho melhor começar. Você já almoçou, meu filho? Perguntou Dona Lucila. Já, podemos começar mesmo. Primeiro estudaremos, e depois Inês nos mostrará seus trabalhos. Como vocês quiser. Venha, Geraldo. Passemos para outra sala. Em poucos minutos estavam sentados ao redor de uma mesa, onde a moça havia colocado uma cartilha, caderno, lápis, borracha, Inês de um lado, Maria da Glória de outro. E começou para Geraldo um mundo de encantamento. Apesar do prazer delicioso que a proximidade das duas moças lhe causava, lindas, perfumadas, atenciosas e amigas, Geraldo entregou-se avidamente na aprendizagem. A moça ensinava-lhe as primeiras letras, que ele como que fotografava com a memória sequiosa,
demonstrando preço e muita vontade de aprender. Elas entusiasmaram-se, quando ele conseguiu ler as 2 primeiras lições sem nenhum erro, aplaudiram com entusiasmo. A aula prosseguiu com alegria, e Dona Lucila interrompeu-os dizendo: vamos tomar café. Há mais de 2 horas que vocês estão estudando, e agora é melhor fazer uma pausa. Já? Fez Geraldo, admirado. O tempo passara tão rápido que ele nem percebera. Foram para a copa, onde a mesa posta com deliciosas guloseimas os convidava ao lanche. Apesar das maneiras requintadas de suas amigas, Geraldo não se sentiu inibido diante delas. Sentou-se à mesa, onde, apesar de tudo, sua simplicidade não foi comprometedora. Mesmo tendo sido criado como um selvagem, o pai nunca lhe permitia hábitos grosseiros na maneira de comer. Fora uma das características que o Dr. Euclides não conseguiu perder. Em sua choupana simples, usava o garfo e a faca, sempre, e até o guardanapo. Ensinar o filho a comer decentemente, sem ruído e com a boca fechada. Nada o irritava mais ou causava-lhe repugnância do que comer desleixado. Por isso, ao contrário do que elas poderiam imaginar, ele tomou seu café, serviu-se de pão, manteiga e queijo com naturalidade e despreocupação, enquanto mantinham a conversação. Maria da Glória sentia-se fascinada pela marcante personalidade do primo. Estudiosa dos assuntos do comportamento humano, interessava saber até que ponto o meio ambiente pode influenciar quando o indivíduo traz em seus genes de ancestrais cultos e civilizados. Geraldo era um sui generis. Inês empolgava-se com a pureza do moço, que se refletia em seu olho brilhante, curioso e ávido, ao mesmo tempo que não se mostrava isento de malícia, inteligência e bondade. Olhando para Geraldo, Inês de repente sentiu-se triste. Era pena, pensou ela, contaminar a beleza daquela alma com a podridão social. Por quanto tempo conservaria ele a própria autenticidade? Como poderia defender-se da maldade e da hipocrisia dos outros? Vendo-a pensativa e triste, Geraldo observou: espero não ter aborrecido você com o meu assunto. Acho que tu pensando só em mim e tô abusando. Inês sorriu com doçura. Você jamais nos aborrecerá. Certos pensamentos às vezes atrapalham a nossa alegria, mas a gente os manda embora e tudo passa. Não. É que eu pensava no mundo lá fora, onde as pessoas não pensam como nós. Vivem na mentira e no interesse material. Quando eu morava no mato, o lugar era chamado Dente de Onça. Desde pequeno elas rondavam minha casa, mas nunca conseguiram me pegar. Eu conhecia seus golpes. Sabia do que elas tinham medo e às vezes saía até de noite, mas levava a tocha de fogo e elas não chegavam. Na cidade aqui tem gente igual às onças, tá sempre querendo abocanhar a gente, carece conhece seus costumes e pronto. Elas não podem fazer nada. Inês riu, desarmada. A impressão de medo desapareceu. Geraldo lia-lhe o pensamento. Como pudera sentir sua preocupação? Maria da Glória observou. Gostaria de ver como você vai se sair aqui na cidade, contra as feras do mundo civilizado. Note, Geraldo, que elas aqui são mais traiçoeiras do que lá. Sorriem pela frente e atacam pelas cozias, sei disso muito bem. Acho até que foi como derrubaram minha mãe. Mas tô de olho aberto. Não pense, Inês, que faço amizade fácil. Até agora, Antônio e a mulher tiveram minha confiança. Confesso que com vocês tudo foi diferente. Parece que sempre conheci vocês. Nunca aconteceu isso comigo. Tô falando verdade, vocês entraram no meu coração como pessoa que quero muito bem. Tenho a certeza de que são amigas de verdade. Eu sinto isso. Por isso tô tão feliz aqui. Por isso não vi a hora de vir pra cá. Por isso tô abusando tanto, falando o que penso e o que tô sentindo. Nunca aconteceu isso comigo antes.
Foi a primeira vez. Meu filho, fico comovida com sua sinceridade. Pode abusar quanto quiser, nos dará muita alegria. Espero que faça desta a sua casa ou qualquer momento em que sentir vontade. A senhora é muito boa. Acho que agora preciso ir-me embora. De forma alguma fez Maria da Glória, aparentando severidade. Você não sai daqui tão cedo. A professora sou eu e ainda não dispensei. Ele olhou para Inês, como que querendo ouvir sua opinião. Ela juntou. É isso mesmo. Depois, sou eu que deseja mostrar-lhe os meus trabalhos. Acho mesmo que não terá outro remédio senão jantar conosco. O olhar penetrante e firme de Geraldo tornou-se suave e terno, enquanto dizia: desse jeito, não tem outro remédio senão fica. Vamos à aula. Já perdemos muito tempo, fez Maria da Glória, com energia. Passaram para outra sala, onde a moça ensinou o primo a escrever as primeiras letras e passou-lhe lição de casa. E, quando deu por encerrada a aula, foi a vez de Inês conduzi-los a uma pequena sala que lhe servia de ateliê, onde mostrou seus trabalhos. Dona de delicado senso artístico, Inês tinha telas alegres e harmoniosas. Algumas paisagens, alguns retratos, principalmente de crianças. Gosto de pintar as crianças, explicou ela, porque guardam ainda muita sinceridade. Falam o que pensam, sem fingir. São mais autênticas do que os adultos. Sobre uma mesa, uma pilha de desenhos a crayon, que foram folheando. São trabalhos antigos, feitos há alguns anos. Este eu conheço, fez Geraldo, surpreendido. Em cores pastéis e com muita fidelidade, o retrato de um menino de rosto expressivo e inteligente. Sou eu? Não sabia que tinha feito o meu retrato. A moça ficou um pouco embaraçada. É. Fiz. Vi muitas vezes o seu rosto e quis pintá-lo. Minha mãe tem um retrato seu e eu reproduzi. Geraldo estava radiante. Está mais bonito. Merece fazer um quadro, pendurar na parede. É um trabalho simples. Se você gosta, pode ficar com ele. Apanhou uma caneta e escreveu uma dedicatória a ponto que a beleza pura do seu rosto de menino continue dentro de você, mesmo quando a vida endurecer seus traços na experiência e a realidade se fizer mais rude. Seja sempre assim. Inês. Sem ler para ele, a moça enrolou o retrato e amarrou-o com uma fita azul. Leve-o, Geraldo. Uma lembrança minha. Ele sentiu-se emocionado. Não soube o que dizer. Maria da Glória quebrou o instante um pouco embaraçoso do moço, comentando com alegria outros desenhos. Só às 21 horas foi que Geraldo saiu daquela casa. Por ele ficaria até mais, mas teve medo de abusar. Combinaram a aula para o dia seguinte. O moço ia feliz e emocionado. Parecia-lhe que a vida tornara-se maravilhosa. Segurando o retrato com uma das mãos, exultava ao pensar no dia maravilhoso que passara. Aprendera as primeiras letras e sonhava poder ler. Pena que ainda não pudesse. Gostaria de ler o que Inês escreveu no retrato. Inês era uma artista. Nunca imaginara que alguém pudesse ser assim, tão inteligente. Principalmente uma mulher. Sempre pensara que a mulher fosse um ser perigoso e fútil, traiçoeiro e falso. Seu pai sempre repetia essa opinião. Agora sabia por quê. Amara sua mãe, julgara-se traído, sofrera muito. Geraldo crispou as mãos. Alguém levantara a calúnia. Sabia que o seu pai era homem equilibrado. Algo grave teria acontecido para que ele abandonasse tudo. Sabia o quanto ele tinha sofrido. Ouvira-o chorar muitas vezes nas longas noites de sua infância, quando acordava com seus soluços que não ousava interromper. Quando era pequeno ia abraçá-lo penalizado, e Euclides, contendo o pranto, procurava acalmar-se. O menino percebia que era por causa de sua mãe.
Pensava em sua morte e na dor que o pai sofria. Contudo, agora que conhecia parte da verdade, podia avaliar a dor do seu pobre pai. Quem seria o responsável? Tinha a certeza de que a mãe era inocente. Alguém planejara tudo. Com que fim? Acabaria por descobrir. Eles estavam mortos. Tinham sofrido muito e os culpados estavam impunes. Tinham que pagar. Quando o carro de Dona Lucila o deixou em casa, Geraldo entrou, pensativo e sério. Antônio perguntou. Como foi? Teve algum problema? A fisionomia do moço desanuviou-se. Tudo muito bom. Gente boa tá lá. Não deixaram eu vir-se embora. Parece que eu tava na minha casa. Aprendi a ler a primeira lição, escreve e ganhei um retrato meu que a Inês tinha feito. Olha que beleza. Vou pôr no quadro e pendurar na parede pra todos ver. Abriu o retrato e Antônio apreciou. Está muito bom. Lê o que ela escreveu. Ele leu e Geraldo ficou pensativo. Que você acha que ela quis dizer? Ela quis dizer para você não mudar por dentro. Apesar de rico, moço e tudo, ter sempre o coração bom e puro que ela vê em você. Então ela quer que eu fique como eu sou? Ela pede para você não mudar por dentro. Sabe que você vai aprender muitas coisas na cidade. Vai ler, escrever, conhecer gente, pede para você continuar sendo sempre bom como você é. Então ela acha que eu sou bom? Aprecia sua simplicidade. Na cidade, as pessoas são falsas. Geraldo ficou pensativo alguns instantes. Eu sei. Meu pai me falava. E minha mãe sofreu por isso. Era o que eu pensava quando cheguei. Mas vô resolve tudo. Você vai ver. Naquela noite, Geraldo teve sono agitado, viu o rosto de Maria da Glória repetindo as letras sem parar, o rosto de Inês suplicante, ora via-se no mato em sua cabana e uma onça querendo entrar, e por mais que fechasse a porta e a janela, uma sempre ficava aberta. Acordou cedo indisposto. Vendo-lhe a fisionomia atormentada, Antônio murmurou. A emoção de ontem foi muito forte. A aula, tudo se embaralhou na sua cabeça, e você não dormiu bem. Toma seu café e tente descansar um pouco. Não adianta. Acordo cedo mesmo. Você sabe. Mio estuda. Não quero fazer feio e preciso aprender depressa. Você vai me ajudar quando eu tiver atrapalhado. Está bem. Posso ajudar mesmo. Assim que tomou o café, o moço pegou o caderno e fez cópias sem parar. Leu, releu as lições dadas, e na ânsia de saber queria passar para frente, obrigando Antônio a ensinar-lhe o que não sabia. Acho bom você ir dar uma volta no jardim e descansar um pouco a cabeça. Não vai aprender a ler em um dia. Se ficar muito cansado, não dará uma boa lição hoje. Descanse, almoce, durma um pouquinho e se sentirá bem para ir estudar à tarde. Acho melhor mesmo. Espreguiçou-se e foi dar um passeio pelo jardim. Capítulo 7. Nos dias que se seguiram, Geraldo continuou naquele encantamento de aprender. Fazia rápidos progressos, e à medida que aprendia a ler ia percebendo as diferenças da sua maneira de falar. No mato todos falavam igual a ele, mas na cidade o povo falava diferente. Seu pai também falava como eles. Tinha deixado Geraldo habituar-se com o palavreado da vila sem interferir. Já que ele ia viver para sempre ali, pensava ele, o melhor era ser como os outros. Mas agora, o moço, inteligente e observador, percebia que sua forma de expressar-se era incorreta. Infelizmente, não sabia como melhorar. Conversou com a prima a respeito, e ela aconselhou. Não se preocupe. Você é muito inteligente. Conforme for aprendendo a ler, irá melhorando seu modo de falar. Não se apresse. Deixe acontecer com naturalidade,
para você não ficar com defeitos no falar difíceis de consertar. Geraldo concordou, e as aulas continuaram regularmente, com o evidente progresso do moço. Maria da Glória estava orgulhosa do aluno, e não se cansava de comentar em casa com entusiasmo. Dona Renata achava ótimo que o primo tivesse aceitado Maria da Glória, e acariciava o projeto de poder melhorar o relacionamento deles com o moço. As coisas iam de mal a pior. Todas as pesquisas resultaram na comprovação da autenticidade dos direitos de Geraldo, e quando o juiz determinasse o fechamento do inventário ele seria certamente o herdeiro legítimo de tudo. Por outro lado, a cada dia o Dr. Marcondes tinha mais dificuldades em manter as aparências de uma riqueza que já não possuía. O último golpe do Jorginho nas corridas, fora arrasador. Tivera séria altercação com o filho, a quem acusou de perdurar o irresponsável, e apopleticamente lhe dissera que não mais lhe pagaria nenhuma dívida. Mas o jovem sacudiu os ombros, sem preocupar-se. Sabia que o velho daria um jeito. Gostava muito de manter as aparências, não ia querer passar vergonha. Queria ver o que ele diria quando o visse ganhar. Sem pensar mais nisso, arrumou-se com esmero e perfumado, elegante, saiu em busca da sua pequena. Dona Renata socorreu o marido trêmulo e descontrolado, recomendando paciência e cuidado com o coração. Não que ele fosse doente, mas sua pressão sanguínea sempre subia nessas crises. Tudo isso trazia o casal sob forte tensão. A única esperança há tantos anos acariciada, a herança de Carolina, se lhes fugia das mãos, tudo por causa daquele caipira indesejado e impertinente. Dr. Marcondes tinha ímpetos de matá-lo. Sentia-se capaz disso sem o menor remorso. Porém, sabia que não podia fazê-lo. Ir para a prisão não era seu desejo. Na verdade, o ideal seria mandar alguém fazer o serviço. Mas não podia confiar em ninguém para isso. Dona Renata tentou conversar com o filho, pedindo-lhe quase suplicante que não fosse às corridas pelo menos por algum tempo. O moço respondeu com displicência. Nesta terra sem graça, o que vou fazer o tempo todo? Não dá, mamãe, não dá mesmo. Ela suspirou, triste. Parecia-lhe humilhante mencionar ao filho que estavam arruinados. Vencendo a vergonha, comentou, tímida. Seu pai atravessa séria crise financeira. Não tem como pagar as dívidas de jogo. Está devendo muito dinheiro e cada vez se afunda mais. Isso é porque ele não tem mais pulso para os negócios. Ele é matreiro. Gosta de queixar-se. Ainda mais agora, que o caipira arrancou-lhe das mãos a cobiçada herança de tia Carolina. A crise dele é por isso. É muito ambicioso. Isso passa. Não se preocupe, mamãe. Ele está blefando. E se não for assim? E se o dinheiro acabar? Não quero pensar nisso. Enquanto tiver, é para gastar. E você nunca foi pão dura. Vamos, sorria. Renata procurou sorrir mesmo sem vontade. O filho era tão bom, tão jovem, tão confiante, pensava, tão longe dos problemas da vida que ela não devia chocá-lo. Por isso, não tocou mais no assunto. E as coisas a cada dia tornavam-se piores. Nutria a esperança de poder fazer amizade com o sobrinho e conseguir para o marido a administração dos bens. Afinal, ele era irmão do pai de Geraldo. Por que não podiam tornar-se amigos? Maria da Glória não queria aproximar seus pais do rapaz. Embora sua mãe voltasse sempre ao assunto, insistindo para que ela tentasse a reconciliação, a moça duvidava dos propósitos de ambos. Não tinha ilusões quanto ao seu caráter. Sabia que ambicionavam. Não queria problemas para o primo, a quem muito apreciava. Renata insistia. Falava de seus bons propósitos de apagar a má impressão do moço para com eles. Deixava a moça indecisa. Se fosse só isso, seria bom que se conhecessem,
Geraldo poderia ir à sua casa e esse desentendimento desagradável teria fim. Mas por outro lado duvidava da sinceridade dos pais. Como saber? Prometeu interceder, pediu mais tempo. Renata tinha pressa mas, apesar de insistir, não conseguiu demovê-la. Naquela tarde de outono, Dr. Marcondes chegou em casa desolado e pálido. Renata, vendo-o, assustou-se. José, em casa a esta hora. O que houve? Não se sente bem? Ele tirou o agasalho e deixou-se cair no sofá, desalentado. Fala, homem. Você está pálido. O que aconteceu? Tudo, Renata. É a vergonha. O fim. Hoje venceu uma letra do Jorginho de 200 contos. Não pude levantar o dinheiro. Os bancos não quiseram emprestar e não vamos poder pagar. Renata perdeu a cor. O que vai acontecer? Vão protestar. E se não pagarmos ele poderá ser até preso. Precisamos fazer alguma coisa, balbuciou ela, torcendo as mãos. Nosso filho não pode ir parar na cadeia. Que vergonha. Eu sei. E o pior é que vai sair nos jornais. Nos jornais? Não pode impedir isso. É de lei. A única maneira seria pagar. Mas como não temos o dinheiro? E se você procurasse o credor, pedisse para esperar mais algum tempo? Afinal, ninguém pode levantar uma importância dessas de uma hora para outra. Já fiz isso. Ele esperou 2 meses e recusa-se a esperar mais. Jogou na minha cara que quem não tem dinheiro não deve jogar tanto. O deslavado. Ter que aguentar essa humilhação já foi muito duro. Quisera ter o dinheiro para tirá-lo com desprezo a seus pés. Mas não temos. Dr. Marcondes tremia tanto que parecia ter febre. Renata tomou heroica resolução. Vou vender as minhas joias. Não as de família. Não sei se poderei poupá-las. Poderia empenhá-las na Caixa Econômica. Deus nos livre. Paga um pouco, e depois, somos muito conhecidos. Meus amigos ficariam sabendo. Foi uma ideia boa. Tenho a certeza que esta crise é temporária, e depois lhe darei outras mais lindas. Vamos vendê-las. Apuraremos mais. Sei de um judeu que compra tudo. É astuto negociante, mas honesto. Conheço o preço real de cada joia sua. Acho que faremos negócio e levantaremos a importância necessária. Só o seu relógio de brilhantes vale bom dinheiro. Veja minhas joias. Vou agora mesmo. Renata sentiu as pernas pesadas como chumbo. Lentamente foi ao seu quarto e abriu a gaveta de joias. Ela as venerava. Todo o dinheiro que lhe caía nas mãos era para comprar joias. Seu marido, conhecedor dessa predileção, presenteava-a somente com elas. Mandara embutir uma gaveta com segredo na cômoda, e nem os empregados sabiam que elas estavam ali. Costumava pregoar que as guardava no banco, e sempre que tinham uma recepção, na frente dos criados, pedia ao marido para trazê-las. Tinha horror de ser roubada. Apanhou uma toalha de cetim que usava para envolvê-las e começou a escolher as que venderia. A cada uma que tirava da gaveta e colocava no pano, parecia que ia desfalecer. Estava fazendo pelo filho seu sacrifício máximo. Quando pelos seus cálculos julgou suficiente, fechou cuidadosamente a gaveta, enrolando as joias no pano e entregou-as ao marido. Ficaram quase que sós de família. Sei o que isto significa para você, mas eu juro que vamos ter dinheiro novamente. Custe o que custar. Não passaremos por humilhações. Renata tentou sorrir para o marido, mas as lágrimas rolavam de seus olhos pintados. Dr. Marcondes nunca a tinha visto chorar. Sentiu-se arrasado. Tinha que tomar providências com urgência. Soltando dolorido suspiro, apanhou as joias,
colocou-as na pasta e rápido saiu. Quando Maria da Glória chegou da casa de Inês e olhou para a mãe, pálida, abatida, macerada, sentada no sofá, compreendeu que algo de muito grave tinha ocorrido. Nunca vira daquele jeito. Assustada, aproximou-se indagando. O que foi, mãe? Por que está assim? Minha filha, aconteceu uma tragédia. Ah! Que infelicidade! O que foi? Por acaso papai está doente? Ou foi o Jorginho? Antes fosse, minha filha. Antes fosse. Foi muito pior. Renata contou o ocorrido com dramaticidade. Maria da Glória suspirou fundo. Fico admirada da lógica de vocês. Isso tinha que acontecer mais cedo ou mais tarde. E o pior é que ele nem é tão culpado. Vocês lhe deram tudo para ser como é. Não fale assim. Ele vai mudar. E é muito jovem. Vai aprender. A moça irritou-se e procurou controlar-se. Quem vai ensinar? Só se for a vida, a cadeia e a pobreza. Vocês são incapazes de trazê-lo à responsabilidade. É absurdo pagar tudo, acobertá-lo nas coisas erradas que faz. Como pode falar assim? Ele é seu irmão. Por isso mesmo. Se fosse meu filho, eu o educaria diferente. Não lhe abriria as portas da vaidade excessiva, nem agasalharia seus erros. Já pensou que um dia ninguém mais conseguirá detê-lo e ele acabará na sarjeta? De pálida, Renata tornou-se rubra. Não lhe dou o direito de falar assim do seu irmão e com sua mãe. Mas eu falo. Não posso me calar. Há anos assisto sem poder impedir ao que vocês fazem com ele. Você sabe a fama dele aí fora. Sabe? As aventuras calamitosas, imorais, o desrespeito às moças. Alguém já lhe falou a respeito? Ele é homem. Quem tem filhas que as segure? É inútil conversar com você. Não quer entender. E posso prever o que vai acontecer. O dinheiro acabou, o que era de esperar se papai o atira fora de um lado e Jorginho do outro com uma pressa invulgar. Agora, o que fazer? Vender a casa na hora em que as joias acabarem. E depois, e que fará ele? Trabalhará para sustentar-se. Que horror! Ele é muito criança para trabalhar. 20 anos. A paz de família com essa idade ou pouco mais. Não podendo trabalhar porque, mesmo que resolvesse, não sabe fazer nada de útil, o que fará? Quem o sustentará no luxo a que se habituou? O roubo. O crime. Você me mata. Nunca vi filha tão perversa. Parece que odeia o irmão. É isso. Deve ter ciúme dele porque sempre foi o predileto. Pense o que quiser. Minha consciência está tranquila. Tenho pena dele. Despreparado para enfrentar a vida. Você não vê o abismo em que o estão colocando? Não percebe que ele precisa ser responsabilizado pelos seus atos para que consiga compreender o que fez? Acho que papai não devia pagar essa dívida. Deixá-lo ser preso. O susto seria salutar. Nos odiaria. Muito mais os vai odiar quando compreender as falhas da educação que recebeu. Não acredito. Você nem parece da família. É malvada, insensível. Maria da Glória suspirou, resignada. Você se engana mais uma vez. Previno-a que de hoje em diante não cruzarei mais os braços. Vou começar a agir. O que vai fazer? Falar com ele. Tentar mostrar-lhe a realidade. Proíbo-a de envolver-se com seu irmão. Certamente pretende dizer-lhe essas barbaridades que me disse. Trata-se de uma realidade que cedo ou tarde ele vai encontrar. Como pode ser tão cega? Não vê que não há outra saída? Até quando conseguirá iludir-se? Não vê que ele continuará jogando, perdendo, gastando,
e que papai não tem mais como pagar. Acha que os credores terão complacência. Renata sabia no fundo, que a filha tinha razão, porém, ainda esperava um milagre, algum golpe fortuito que os tirasse do buraco. Não podemos desesperar. Seu pai dará um jeito. Tem nome, profissão, trabalha, vai ganhar dinheiro. Se Jorginho parasse de gastar, não duvido que papai pudesse pelo menos manter nossa vida normal. Porém, ele não terá condições de pagar as dívidas de jogo, e você sabe disso. Falarei com ele quer você queira, quer não. Não posso pactuar com sua queda no abismo sem tentar pelo menos salvá-lo. Deixe-o em paz. Para que perturbá-lo? Maria da Glória ia responder, mas conteve-se. O que adiantaria? Olhou o rosto da mãe e sentiu pena. Avaliou a leviandade daquela criatura, que inconscientemente atirava o filho ao despenhadeiro do vício a pretexto de amá-lo e poupá-lo. Subiu ao seu quarto ruminando sua revolta. Não era o ódio, pensava ela, que prejudicava as criaturas. Quem nos odeia pode ser evitado, aliviado do nosso convívio. Ela achava pior os que dizem amar e sob este pretexto corrompem e acovardam os seres amados. Seus pais não tinham feito outra coisa a vida inteira com Jorginho. Ele não era mau no fundo, pensava ela, mas fora totalmente estimulado a tornar-se o jovem leviano, irresponsável, exibicionista que era. Ele era o menos culpado. A moça sentiu um aperto no coração. As perspectivas não eram boas para o futuro. Não temia pobreza. Para ela não faltaria um bom emprego, já estava terminando a faculdade. Assim que isto acontecesse, iria trabalhar. Sabia que os seus pais não aprovavam, mas a moça estava disposta a enfrentá-los com coragem. A brigar e a deixar o lar, se preciso fosse. Sempre fora preterida ao irmão, cujo temperamento cheio de artimanhas com os pais era bem diverso do da moça, mais objetiva, mais leal, não aceitando o que julgasse errado ou prejudicial. Tinha forte personalidade, o que não acontecera com o Jorge, fraco e leviano. Os pais dificilmente conseguiam dobrá-la. Era firme e obstinada quando tomava alguma resolução, o que os enraivecia. Mas a moça sabia que fora esta circunstância que a impedira de sofrer também os desacertos afetivos do irmão. Considerava o amor de seus pais perigoso, e não se deixava envolver por eles. Era, porém, justa, respeitosa, atenciosa e solícita. Jamais deixava de reconhecer um erro seu. Infelizmente, quase sempre eles é que estavam fora da realidade e não queriam enxergar. Mesmo revoltada com a filha, Dona Renata inconscientemente a procurava quando tinha problemas. E, mesmo não aceitando sua versão, instintivamente sentia que ela estava com a razão. Por isso, as palavras da filha a tinham deixado pensativa e assustada. E se o que ela tinha dito fosse verdade? E se José não conseguisse mais reaver a fortuna perdida? O que seria deles? Um arrepio de horror sacudiu-lhe o corpo, e ela não quis pensar nisso. Certamente, seu marido conseguiria resolver o problema mais uma vez. Pensou na imensa fortuna que fora parar nas mãos daquele caipira. Teve ímpetos de matá-lo. Se ele morresse, tudo se resolveria. Era madrugada quando Maria da Glória escutou o irmão entrando em casa. Esperara lendo, porque queria conversar com ele. Desceu as escadas exatamente no instante em que ele, despreocupado, entrava na copa procurando algo para tomar. Tinha sede. Pelo cheiro, Maria da Glória percebeu que andara bebendo. Você acordada a esta hora? Está doente? Não. Estava lendo. Ouvi você chegar e acho que precisamos conversar. Conversar? A esta hora. Tive uma noite cheia. Não foi nada boa. Estou cansado e com sono. Deixa para amanhã, não é melhor? Maria da Glória teve ímpetos de gritar.
Olhou o rosto jovem conturbado, olhos injetados pelo excesso de álcool, voz empastada. Teria tempo de tentar alguma coisa para afastá-lo da ruína? Sentiu o peito oprimido e teve vontade de chorar. Engoliu as lágrimas que não chegaram a sair. Sabia controlar-se. Teve muita pena dele, tão jovem e tão mal orientado. Num ímpeto, abraçou-o dizendo: Jorginho, gosto muito de você, sabe disso, não é? Ele olhou-a surpreendido. Claro. Você é uma irmã batuta. Mas o que há? Aqui não posso vê-lo nesse estado, jogando sua vida fora e perdendo tudo que há de melhor. Ora, ora. Sermão a esta hora? Não vê que estou cansado? Não é sermão, Jorge. Você sente-se feliz fazendo o que faz? Claro. Sou feliz dentro desta estúpida vida tanto quanto posso. Procuro tirar tudo o que ela pode me dar. Isso o torna feliz? Enquanto estou lá fora, esqueço tudo. Mergulho nas emoções e não posso parar. Em casa, durmo para esquecer. O que posso querer mais? Sou menino de sorte, tenho tudo. Jorge, você sabe que hoje mamãe vendeu suas joias para pagar suas dívidas de jogo? Ele parou, surpreendido. Tem certeza? Tenho. Quando cheguei em casa, ela estava pálida e sofrida. Você sabe como ela gostava delas. Por alguns instantes ele ficou sério. Então ela vendeu algumas joias. Foi um bonito gesto para salvar a pele, havia um brilho irônico em seu olhar. Salvar a sua pele? Não. Eles pagam porque não querem passar vergonha. Foi para salvar a pele deles. Eles gostam do luxo. Ficam felizes quando faço bonito. Não é qualquer um que pode gastar no jogo tanto dinheiro. Mas o dinheiro acabou, Jorge. Você não percebe isso? O dinheiro acabou. Estamos arruinados. Somos pobres. O moço deu uma gargalhada. Pobres? Nós? Está falando como velho. Ontem ele veio com essa de não ter mais dinheiro. Acho que é golpe dele. Infelizmente, é verdade. Acha que mamãe se privaria de suas joias se ele tivesse onde arranjar o dinheiro? Ele ficou pensativo por alguns instantes. Ela é apegada aos brilhantes. Mas com certeza é coisa passageira. Fase que qualquer um pode atravessar. Não é, Jorge? Eles não queriam preocupá-lo, mas há mais de um ano nossas finanças vão de mal a pior. Perdendo dinheiro, tudo, podemos mudar o rumo das coisas, e você, com suas dívidas de jogo, contribuiu para isso. Você já tentou fazer um cálculo de quanto já perdeu em dinheiro nestes anos todos? Por um momento ele ficou sério, preocupado, depois, seu rosto distendeu-se em sorriso. Nossa fortuna é muito grande. Não pode acabar assim. Mas acabou. Estamos cheios de dívidas. Os bancos não emprestam mais a papai e ele não pôde levantar os 200 contos que você tinha que pagar hoje. Por isso venderam as joias. Por isso estou contando a você. É preciso parar de jogar, mudar de vida. Porque quando acabarem as joias, o que venderemos? A casa. Os objetos de arte. O piano. E depois? Depois que perdermos tudo, ainda perderemos o nome porque não poderemos pagar as dívidas nem manter nossa vida como até aqui. Jamais serei pobre. Odeio a pobreza. Ela alisou os cabelos dele com carinho. Não acha mais lógico não fazer mais dívidas, evitar o jogo? Não. Não acho. Se estamos perdidos, só o jogo pode nos salvar. Posso ganhar numa noite de sorte tudo quando perdi nesses anos todos. Você sonha longe da realidade. O jogo não dá dinheiro a ninguém.
Ele tem servido para sustentar apenas quem o explora como negócio, nos clubes e nos cassinos. O jogador acaba sempre na miséria e, o que é pior, às vezes nos negócios escusos. Você é jovem, inteligente, pode tornar-se um homem útil, trabalhar, vencer na vida. Por que mergulhar no vício deste jeito, comprometendo sua saúde, seu futuro, seu bem-estar? Você sabe que eu não sirvo para ganhar dinheiro, só sei gastar. Sempre achei que o burro trabalha e o esperto gasta. Eu me considero esperto. Depois, não teria jeito para submeter-me ao trabalho a troco de uns míseros R$ 1.000. Seria humilhante. Quando nos ocupamos com alguma coisa útil, nem sempre é só por causa do dinheiro. Podemos sentir a gratificação de criarmos ou realizarmos alguma coisa importante. O prazer de construirmos o progresso ou de nos sentirmos capacitados e úteis. Isso não é para mim. Não tenho essas ideias. Não saberia o que fazer. Detesto estudar. Depois, ainda é cedo para preocupar-me com a vida. Quando eu acertar e derrotar a banca, você vai ver que eu tinha razão. Maria da Glória olhou para o irmão com infinita tristeza. Como fazê-lo entender? Eu gostaria que você percebesse que está destruindo sua vida, colocando muitas ilusões em sua cabeça. Não vê que a realidade é muito diferente? Você já viu alguém tornar-se rico à custa de jogo? Só os banqueiros. O que temos visto é ruína, desespero, e até suicídio, como o caso do Dr. Renato no ano passado. Não fique agorando. Ele não teve sorte. Comigo será diferente. Você vai ver. E se não for? E se você perder e nossa miséria aumentar? O rosto de Jorge contraiu-se num ricto conformista. Pobre eu não fico. Posso jurar. Se o dinheiro acabar, sempre se pode casar com moça rica, ou, se não der, a vida não vale muito mesmo. Tendo tudo já é tão sem graça, tão monótona, que pobre deve ser bem pior. Não encaro o suicídio como uma tragédia. Acabar com tudo pode ser um alívio. Mas estou cansado. Não tenho cabeça para pensar nessas coisas desagradáveis. Você tem cada uma. Maria da Glória estava em pânico. Percebia que o seu irmão já fora muito mais longe do que ela ousara pensar. Talvez fosse tarde demais para salvá-lo. Abraçou-o com carinho, sentindo um peso no coração. Jorginho. Pelo menos prometa-me que por algum tempo não vai mais jogar. O rapaz riu, despreocupado. Abraçou a irmã, dando-lhe sonoro beijo na testa. Sabe o que você parece? Uma velha mamãe. Sei o que estou fazendo. Se estamos com pouco dinheiro, agora é que não devo parar. Ou tudo ou nada. A sorte vai decidir. Ou eu ganho tudo ou perco tudo. É emocionante. Não se preocupe por mim. Sei cuidar da minha vida. Agora, Mariinha da Glorinha, vamos dormir. Ela suspirou, preocupada. Certo. Vamos dormir. Mas prometa pensar no que eu lhe disse. Não quero que você sofra. A desilusão é muito triste. Ele sorriu confiante. Comigo será diferente. Nasci com uma boa estrela. Você verá. Maria da Glória não conseguiu conciliar o sono naquela noite. Seu irmão parecia-lhe perdido. Cínico, parecia divertir-se com a preocupação dos pais em relação a ele. Chegava até a querer provocá-la. Como mostrar-lhe o abismo em que descuidadamente se atirava? Como fazê-lo enxergar? No dia seguinte, a moça estava abatida e muito cansada. Porém, não quis perder a aula, foi à faculdade. Não viu ninguém em casa quando voltou. Seu pai não viria para o almoço. A mãe, sofrida e mal dormida, não saíra do quarto. Lá tomando a refeição, o irmão, como sempre, dormia.
Isso deixou-a mais deprimida. Mal tocou nos alimentos e, muito antes da hora costumeira, dirigiu-se à casa de Inês. A aula do primo seria mais tarde, mas ela precisava do apoio daquelas excelentes amigas para poder acalmar-se. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Dona Lucila abraçou-a com carinho. Inês está no ateliê. Você quer ir lá? Gostaria de falar um pouquinho com a senhora. Estou precisando de uma injeção de ânimo. Infelizmente, estou muito preocupada. Sente-se aqui, minha filha, e fale. E meu irmão, Dona Lucila. Segurando a mão da moça com carinho, Dona Lucila deixou extravasar toda a preocupação. Ouviu em silêncio, porém com muita atenção. Seu rosto bondoso refletia compreensão e solidariedade. Maria da Glória terminou. Estou chocada. Acho que será difícil fazer alguma coisa por ele. Já é muito tarde. Devia ter tentado há mais tempo. Mas me omiti. Também tenho culpa. Pago por omissão. Não diga isso, filha. Nunca é tarde para tentar salvar alguém da queda. Você fez muito bem conversando com ele. Foi inútil. Ele não concordou comigo. Não consegui nada. Você semeou a verdade. Por mais que ele se defenda não querendo vê-la ou aceitá-la para não ter que lutar para mudar, suas palavras estarão dentro dele, como uma semente. Tudo quanto plantarmos de bom no coração dos outros dará frutos um dia. Acredita então que ele poderá mudar? Todos podemos mudar quando queremos. O importante é querer. É isso ele não quer. Mas você deve continuar a conversar com ele. O diálogo amoroso opera verdadeiros milagres. Você fez muito bem em não criticar suas atitudes. Ele precisa de afeto e compreensão para poder enfrentar a realidade que ele teme e repudia. Seu irmão é um espírito fraco. Só conseguirá vencer o problema se você o ajudar. Você é uma moça forte e lúcida, sabe discernir. Com ele, o amor, a compreensão, o carinho é que vão dar acesso ao seu raciocínio todo deturpado em conceitos fora da realidade. O que acha que eu posso fazer? Conversar com ele. O mais que puder. Não mencione mais o jogo ou peça para ele abster-se. Mas ele não pode jogar mais. Meu pai não tem dinheiro para pagar. Você sabe disto. Ele recusa-se a ver. Quer continuar acomodado, levando a mesma vida de sempre. Quem sabe a impossibilidade de seu pai saldar uma dívida o conscientize da verdade? Tenho medo da sua reação. É por isso que eu acho importante seu apoio amoroso. Converse com ele, tentando pouco a pouco interessá-lo em alguma coisa boa. Jorginho não é mau. Acredito que possua talentos ou qualidades ocultas que você precisa descobrir, trazendo à tona. Valorizar suas qualidades é fator mais importante para que ele se modifique. Até agora ele tem se apoiado no dinheiro, no nome da família, no prestígio social que tem lhe aberto todas as portas. Não se julga capacitado a viver de outra forma. Você precisa desenvolver nele a autoconfiança na própria capacidade. É preciso que ele enxergue e saiba que tem outras opções na vida. Pelo que me consta, ele pensa que só pode viver como sempre viveu. Chegou até a valorizar o suicídio como alternativa rebelde de não aceitar a verdade. É isso que eu temo. Você sabe que ele não será poupado pela vida. É isso que a preocupa. Ver que ele tem plantado ilusões e certamente sabe que fatalmente dia virá em que elas cairão por terra. É natural. Por isso teme que ele não possa suportar o choque da dura realidade. Você pode tornar-se para ele o apoio afetivo, a criatura em quem ele confie, a ponto de procurá-la quando sentir-se infeliz ou desiludido. Ah! Se eu pudesse. Acho que isso o ajudaria muito. Você pode.
Tem todas as qualidades para isso. Seu irmão vive muito só, apesar de mimado. Procure-o para conversar. Assuntos agradáveis mais construtivos, sem alusões ou indiretas aos problemas dele. Sem tentar ministrar-lhe lições de comportamento. Isso anularia todo o seu trabalho com ele, colocando-o na defensiva. É preciso que você esqueça as fraquezas dele. Nunca as mencione nem por distração. Seja sincera, o que lhe é fácil, seja interessante com ele, o que também não lhe será difícil. Você tem uma conversa muito atraente e agradável. Discuta com alegria e inteligência sobre todos os assuntos. Procure descobrir-lhe as preferências e converse, sem questionar seu comportamento, apenas valorizando-o como pessoa humana. Verá como ele vai responder a essa atitude tornando-o seu amigo. Você tem muita chance de ajudá-lo. Só assim poderá conseguir o que deseja. Tem razão, Dona Lucila. Ele precisa confiar em mim. Eu já devia ter feito isso há muito tempo. Conseguirei agora evitar o mal. O futuro pertence a Deus, mas quando semeamos o bem tudo pode acontecer. Depois, você tem o recurso da prece. Deus pode fazer tudo quanto nós não podemos. A fé remove montanhas. Quisera ter fé como a senhora. Infelizmente, a religião não me seduz. Não consigo aceitá-la. Talvez você não esteja senão recusando aceitar a religião dos homens. A senhora pensa diferente. Eu sei. Algumas vezes fico pensando se a vida continua mesmo como a senhora acha. Confesso que tenho um pouco de medo. De quê? De descobrir que continuamos a viver depois da morte. Não sei explicar. Este assunto sempre me arrepia. Lucila sorriu, calma. Se você quiser, tenho livros sobre o assunto que certamente vão dar-lhe uma visão muito clara e objetiva à base da ciência. Acho mesmo que já é hora de ler essas coisas. Dona Lucila. Se a sua crença a tem lhe dado tanta serenidade, tanta força, tanta compreensão, não precisa de outro argumento. Terei prazer em ler esses livros e em conversar sobre eles com a senhora. Muito bem, minha filha. Hoje mesmo escolherei um para você. Tenho a certeza de que vai gostar e interessar-se muito. Só em falar com a senhora já estou mais calma. Quanto à prece quer fazê-la por mim. Acho que Deus ouvirá melhor. Lucila sorriu com certa malícia. Não acredito. Um coração franco e sincero como o seu certamente tem muito crédito lá em cima. Certamente farei preces por vocês, mas experimente conversar com Deus com toda a sinceridade. Disse Jesus que quando quisermos orar não precisaremos de muitas palavras. Basta nos recolhermos ao compartimento secreto do coração e Deus nos ouvirá. Por que não experimenta? Sentir-se-á mais forte e mais calma com os recursos da prece. Maria da Glória olhou-a com seriedade. Tentarei, murmurou pensativa. Quando Geraldo chegou, vinha cheio de pacotes. Pedir a Antônio sugestões, porquanto a amizade e os favores daquelas mulheres o comoviam muito. Desejava retribuir a gentileza de alguma forma. Antônio sugerira algumas guloseimas para o lanche, já que o moço sempre lanchava na casa, ficando muitas vezes para jantar. Achava que no momento era o mais adequado para não ferir a suscetibilidade e a delicadeza daquelas criaturas. Encomendara doces e salgadinhos finos e bombons. Geraldo parecia uma criança em dia de festa, o que fez Maria da Glória perder um pouco o ar de preocupação. Dava gosto vê-lo enquanto as moças abriam os pacotes e comentavam que a aula seria prejudicada pela vontade de tomar o lanche mais cedo. Há 2 meses que Geraldo frequentava as aulas, 4 vezes por semana. Tal era seu entusiasmo que já terminara a cartilha e iniciara-se no primeiro livro. Possuía memória prodigiosa e dificilmente esquecia o que ouvia em aula. Já conseguia ler, com alguma dificuldade,
trechos das notícias dos jornais e das revistas, o que provocava-lhe grande entusiasmo. Sua maneira de falar também modificara-se um pouco. Já agora misturava palavras com menos sotaque caipira, embora ainda conservasse basicamente a mesma forma de expressão. Mas, à medida que aprendia a ler e escrever as palavras corretamente, soletrava-as e procurava pronunciá-las com perfeição. Sua insistência nesse ponto divertia as moças, que compreendiam o esforço dele para aprender a falar certo. Mas, no conversar, ele muitas vezes queria empregar essas palavras e misturava-as, provocando hilariedade delas, que o aconselhavam a não se preocupar excessivamente com esse ponto. Eram de opinião que, quando ele melhorasse bem a leitura, venceria certamente o problema. Não se preocupe, Geraldo, quando conversa, em pronunciar as palavras como no livro. Essa preocupação no momento dificulta sua forma de expressão. Tenha paciência, que quando estiver mais desembaraçado na leitura, exigirei que leia em voz alta todos os dias durante 1 hora, e então verá que naturalmente sua maneira de falar irá se tornando correta sem afetação nem distorção. Eu, particularmente, adoro seu modo de falar, tão espontâneo e pitoresco. Pena que queira mudar, comentou Inês. Geraldo olhou-a surpreendido. Acho que quando falo sou diferente das pessoas daqui. Não quero envergonhar meus amigos. Na verdade, tem razão, concordou Maria da Glória. Sua posição social requer educação e apresentação. Eu também aprecio sua maneira de ser, de falar, sua simplicidade, tudo, mas infelizmente em sociedade essas coisas são importantes. Se você quiser, posso orientar seus estudos para que represente dignamente na sociedade o nome da família, sem que ninguém possa criticar sua maneira de ser. Mas ainda acho que o mais importante será sempre sua maneira de agir, sua honestidade e sua moral. Isso realmente você tem, sempre será respeitado, embora alguns mais fúteis possam comentar suas maneiras simples. Gostaria de não ser motivo de anedotas como já li num jornal. Você entende? A piada saíra como uma alusão a Geraldo, um caipira arrebatando um saco com um cifrão enorme, rindo sorrateiro e dando uma rasteira num cidadão super refinado, que caía no chão ao lado de um carrão, enquanto dizia: o bom bocado não é para quem o quer, mas para quem o come. Modificando o provérbio, mas certamente referindo-se ao Dr. Marcondes, cuja situação já começava a ser conhecida. Se Geraldo sentira-se chocado com a charge, Dr. Marcondes quase tivera uma síncope. Telefonou ao jornal e os ameaçou de processo se continuassem com a brincadeira. Estava indignado. Inútil, entretanto, sua indignação. Jornal dedicado a piadas e muito lido na época, reproduziu na semana seguinte outra charge. Uma raposa meio velha e de rosto meio parecido com o Dr. Marcondes presa numa armadilha, enquanto um caipira com cara de malícia saboreava lindos cachos de uvas de uma parreira. Dizia a legenda: a astúcia do caipira vence a velha raposa da cidade. Dona Renata a custo conseguiu evitar que o marido fosse ao jornal para uma briga. Não adianta. Você não vê que esse pasquim só vive do escândalo? Quanto mais você se irrita, mais eles têm assunto. O melhor é esquecer. Você diz isso porque não vê o jornaleco nas mãos dos meus amigos, que me olham com malícia. Até no fórum ele anda circulando para me desmoralizar. Quando penso que aquele maldito caipira é a causa de tudo, tenho ímpeto de estrangulá-lo. Calma. Sua irritação de nada vale. Maria da Glória está em bom relacionamento com ele. Quando pudermos nos relacionar, tudo ficará bem. Os maldizentes terão que calar. Depois, precisamos do dinheiro. Ainda não desisti da ideia de você administrar aquela fortuna. É de direito e muito justo. É só isso que me segura. Senão, acho que eu acabaria com ele. Para acabar os dias na cadeia. Dr. Marcondes suspirou fundo.
Como tenho sofrido. Ter que aceitar essa injustiça. Esse boçal pavoneando-se com o dinheiro que ele nem sabe usar. E o cúmulo do desperdício. Estive pensando. Maria da Glória gosta muito dele. Está ensinando-o a ler. Quem sabe isso não termina em casamento. O quê? Casamento. Ela, com a cultura que tem, com um idiota daqueles? Não acredito. Ele não é nenhum idiota. Ignorante sim, mas esperto, isso ele é. Se os dois se casassem, a fortuna seria nossa. Puxa. Eu nunca pensei nisso. Pois é. Eu pensei. Ela fala muito nele. Gosta dele, aprecia-o. Quem sabe se isso já não é um começo de namoro? Aliás, já era hora dela pensar em casamento. Já está passando de idade. Logo mais, será difícil casar. Até agora, recusou todos os pretendentes. Se casasse com um homem rico, poderia resolver nossa situação. Seria boa solução. Por que não com ele? Embora eu o deteste, o dinheiro viria em boa hora. Você acha mesmo que há alguma coisa entre eles? Bem, ela não conta, mas pode bem ser. Afinal, nossa filha é muito bonita. Mas muito instruída. Isso a prejudica, na minha opinião. Mulher deve ter classe, ser bem educada, mas não muito instruída. Não há homem que aguente a sabedoria da mulher. Renata suspirou. Aquela menina é muito independente. Não aceita nossa orientação. Se ouvisse meus conselhos, já estaria muito bem casada e feliz. Se não podemos casá-la com um homem rico, o Jorginho é mais maleável. Quem sabe, talvez se decida um bom casamento para solucionar nossos problemas. Afinal, ele é quem mais precisa de dinheiro. Não sabe viver sem ele. Jorginho é muito criança. Quem tem idade para casar é a Maria da Glória. E o partido ideal o primo. Depois, a fortuna também nos pertence de direito. Seria de justiça que nos viesse às mãos. Poderíamos administrá-la. Ao passo que ele, sabe Deus o que fará com tanto dinheiro. Dr. Marcondes ficou pensativo por alguns instantes. Seu ar preocupado acentuou-se. Renata, seja o que for, case-se ela com quem puder, ou quiser. O que sei é que não vamos poder manter nossa situação por muito tempo. Se nos aparecer alguma conta grande, não vamos poder pagar. Aí, nem quero pensar. Acho que está na hora de insistir com ela. Deixe comigo. Vou começar a agir. Na casa de Dona Lucila, o ambiente estava alegre e tranquilo. Maria da Glória adorava aquelas horas em que se reuniam ali, numa atmosfera alegre e serena. Aquela casa, aquelas amizades, representavam para a moça verdadeiro refúgio do ambiente desagradável de sua própria casa, onde a tensão e os desentendimentos pareciam insolúveis. Ali, eles se afinavam, falavam de assuntos interessantes e trocavam gentilezas com simplicidade. Geraldo afinara-se com elas a tal ponto que a diferença de instrução e de cultura não chegava a dificultar, porquanto ele, vivo e inteligente, tinha personalidade marcante, opinião própria, que expunha à sua maneira mas com uma lucidez que as deliciava. Por vezes, ao lanche, elas contavam algum fato, social, político, histórico, que ele com atenção procurava entender e analisar, perguntando os detalhes em sua curiosidade em enxergar o mundo do qual vivera sempre afastado. Ele então falava contando a linguagem da floresta, os costumes dos índios que conhecera de perto, os segredos da natureza que aprendera a observar no seu estreito contato com ela. As três ouviam-no maravilhadas, esmiuçando os detalhes de tudo, na revelação de um mundo fascinante que lhes era completamente desconhecido. Assim, as horas decorriam agradáveis, e para Maria da Glória representavam verdadeira injeção de bom ânimo.
Reunidos em volta da mesa bem posta na copa, eles conversavam. Dona Lucila, na cozinha, verificava alguns problemas domésticos quando a criada avisou que tinham visita. Inês levantou-se para atender e Geraldo, aproximando-se da prima, perguntou: "Você tá triste? O que aconteceu?" A moça sobressaltou-se. "Dá para perceber?" "Não tanto. Mas eu sinto que você tá triste. Posso ajuda?" Havia um aceno especial na voz do rapaz. Sentia um carinho muito grande para com ela, tão inteligente e culta, dando-se ao trabalho de ensiná-lo a ler. "Acho que não." "Problemas de família? Alguém doente?" "Não. São vários problemas. Principalmente com meu irmão." "Não quer me contar? Não tem confiança em mim?" "Não é isso, Geraldo. Não tenho direito de entristecê-lo com meus problemas pessoais." O moço ficou sério. "Não fala assim. Sou seu primo e muito seu amigo." "Quando sou amigo, sou mesmo. Se não me conta, vou pensar que não confia em mim." A moça sorriu, reconfortada. Sabia que o primo era sincero. "Está certo. Prometo que conversaremos sobre isso. Já que quer carregar o peso das minhas preocupações." A moça sorria, mas havia emoção em seus olhos. Não chegou a terminar, exclamando surpreendida: "Mamãe! Você por aqui?" Renata, acompanhada por Inês, entrava na copa. Geraldo levantou-se um pouco constrangido. Maria da Glória, um pouco ruborizada pelo inesperado da situação. Felizmente Dona Lucila voltava, e vendo Renata abraçou-a com delicadeza. "Ora, que alegria! Finalmente nos visita. Como vai?" "Muito bem. Passei por aqui apenas por alguns minutos, não quero incomodar. Mas tenho um chá beneficente e preciso falar com você. Sei que entende desses assuntos. Terei gosto em fazer o que puder. Deixe-me apresentá-la. Acho que ainda não conhece o Sr. Geraldo, ou já? A última vez que o vi, tinha 2 anos. Jamais o teria reconhecido. Como vai, meu filho?" Apesar do tom amável, a presença daquela mulher o incomodava. Olhando-a de frente, tentando deixar de lado os ressentimentos por causa de Maria da Glória, antipatizou com ela. "É falsa", pensou decepcionado. Renata não tirava os olhos dele, com curiosidade. Não o achou tão mal como pensara. Os olhos de Carolina e a postura dos Marcondes o deixou pronunciado do pai. Só ao vê-lo sabia que realmente era da família. "Vou bem, obrigado. Aceita lanchar conosco?" "Nos dará muito prazer", convidou Lucila, querendo colocá-los à vontade. Enquanto Renata acomodava-se em frente a Geraldo, Maria da Glória, mais refeitada de surpresa, a custo controlava a contrariedade. Devia ter percebido que a mãe não aguentava mais a curiosidade.